Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Algo Pensante. Eu, Renato Grau, Charles e Ana, vamos refletir a respeito de um assunto aqui, nós em conjunto, falando de liderança na era pós-digital. Bom assunto, pessoal? O que vocês acham? Esse é um assunto para 4 horas ou mais, uns 2 anos conversando. Fácil. Então vamos resumir Dá para em rachar 10 minutos. Ou 2 ou 3 episódios, dependendo de como for, né? Eu acho que verdade. sim. Eu queria que você falasse, acho que para todo mundo é importante ouvir, o que é a tal da era pós-digital, Renato? Pois é, a gente veio lá de trás, passou pela era da agricultura, passou pela era da indústria, chegamos na era da informação, que é o que estamos vivendo, a transição para essa era da informação, que é a era digital, para a era pós-digital, que é o que a era que está começando a sentir os reflexos de tudo que a gente transformou, tem transformado em zeros e uns. Então essa era pós-digital a gente tem que fazer um balanço de tudo que a gente usou e tem usado e vai usar dos recursos digitais, mas os reflexos da nossa vida e vai mudar demais, né? Porque é uma avalanche. A gente fala aqui, para começar, das questões exponenciais, né? Que essa hora tudo hoje é exponencial, então cresce numa velocidade absurda e os reflexos disso vão na mesma linha. Então como que a gente vai conduzir essa era pós-digital? Aí que entram as lideranças. Quem vão ser os líderes? Quais as características desses líderes? Eu acho que pontuar a era digital passa por... Era pós-digital, né? Na verdade, tempos pós-digitais, passa por mexer em questões de escala. Então nós falamos hoje em escalas diferentes. Contávamos escalas de empresas, organizações em centenas, agora são milhares e milhões, tanto em pessoas em grandes empresas, quanto com quantidade de empresas que nascem. A gente tem uma mudança de velocidade saindo de linear para o exponencial e com uma aceleração incrível. Sim. A gente tem um desarranjo das estruturas tradicionais provocadas pelo que a gente está vivendo também e por novos modelos econômicos e em breve novos modelos políticos, porque os antigos já não conseguem absorver e tratar o que está acontecendo, e obviamente a entrada das novas tecnologias desequilibrando e amplificando todo esse processo. Sim. Me cansa muito hoje em dia a palavra liderança. A gente não dá preguiça, me dá uma exaustão. Porque ao mesmo tempo que a gente advoga pra caramba a necessidade de todo mundo trabalhar em equipe, né? E aí entram conceitos como diversidade, conceitos como capacitação conjunta, conceitos como supermentes, a gente entrou numa obsessão coletiva pela palavra liderança. Fica todo mundo correndo atrás disso, querendo entender o que é que mudou e o que não mudou. E a minha percepção, e eu sei que vocês não concordam com isso, é que apesar de todos esses desarranjos, líderes não se forjam, não se fabricam, não se treinam e não se moldam. O líder é alguém que naquela situação, por um acúmulo de conhecimento e de circunstâncias, está apto a lidar com aquilo de uma maneira que facilita a vida do outro. No fundo é um pouco só isso, tá? O que talvez sim esteja provocando esse incômodo todo é que, como a gente não sabe muito bem como lidar com esse ambiente de mutação, a gente não consegue encontrar as pessoas que tenderiam a ser naturalmente aptas para esse ambiente. A gente fica querendo fomentar algum tipo de comportamento pessoal. Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas se é isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu vejo essa coisa da liderança assim como você também. Infelizmente a gente está concordando muito hoje, parece. Tá ruim, né? Enfim, mas eu acho também que essa palavra está excessivamente sendo usada muito para termos marqueteiros e as pessoas estão tentando achar assim pessoas mágicas e tal, né, para
e dando nomes, né? Tem liderança consciente, liderança que eu gosto de liderança consciente, mas enfim, tem liderança exponencial, tem todas essas coisas. Acho que é um pouco que vem da cultura talvez americana de querer criar um modelo novo e fazer as pessoas encaixarem. Olha, agora liderança exponencial você tem 4 coisas que o líder exponencial precisa ser. Ser visionário, precisa criar guru e tal. Esse é o lado talvez mais neurótico da situação. Né? Mas liderança, ou aquela pessoa que a Ana muito bem definiu da maneira que ela colocou aqui, é uma coisa que é natural nossa. Eu quando vou apresentar alguns workshops e programas em empresas, e que a gente faz alguns trabalhos sobre resolução de problemas complexos, usando a mente de adaptabilidade e tudo mais, e a gente usa um pouco do mindfulness, na verdade do awareness, né, que é uma outra palavra que não se usa ainda, vai se usar bastante, que é essa coisa da consciência, ou às vezes consciência panorâmica, como é traduzida. Você vê que os times, das pessoas, quando você apresenta um problema complexo para se resolver, eles sempre procuram um líder, alguém que vai puxar o caminho. E no geral, quando a gente trabalha essa consciência de time, quando o time está com um grau de consciência bastante elevado, não se procura mais líder. Né? Você consegue fazer com que o próprio grupo ele resolva o problema em conjunto, e muito do jeito que a Ana falou, que existem papéis, certo? Existem características, existem certas pessoas com mais ou menos conhecimento, ou mais experiência que outras, e para aquele momento, para aquele tipo de problema que será resolvido, você já identifica quem tem um pouco mais de capacidade para liderar certas partes da resolução. E o grupo inteiro se beneficia disso. Então, são modelos de times com mais consciência. A gente vê muito isso no livro Reinventando Organizações, que eu gosto bastante, Sim. do Frederic Laloux, que pegou um pouco da teoria do Ken Wilber também, né, sobre aquela questão dos graus de consciência e tudo mais. E ele faz um paralelo das organizações atuais com a evolução da sociedade, em termos de consciência. Então você tem organizações hoje que ainda tem lá um líder, como se fosse assim, um chieftain, né, que eles chamam, que é um líder de tribo, mais tribal, em que ele prioriza na verdade, aquela relação de confiança entre as pessoas próximas, não é meritocracia, e é muito bom, por exemplo, uma organização para épocas de guerra. Né? Então lida com o caos, mas não é bom para expandir e crescer. E o que acontece com as organizações? Elas vêm melhorando em níveis não dizer melhorando, mas mudando o nível de consciência. O próximo nível de organização, que ele diz no livro, é aquela que depois de conquistado certo território, precisa organizar. Porque é muito grande, muita gente. Então, por isso, processos, por isso uma série de coisas que se cria dentro da empresa. São empresas que a gente vê hoje. Né? Empresas muito grandes, cheias de processos, com muita hierarquia e tudo mais. Mas existem empresas já que operam num modelo de consciência mais elevado, que são sistemas de autogestão, como holacracia, sociocracia e tudo mais, onde a hierarquia não é por pessoas, não é cargo, é sim dos propósitos. Então você tem hierarquia de propósito e as pessoas assumem papéis. Numa situação dessa, precisa muito trabalhar o modelo mental, porque a gente está acostumado a sempre buscar alguém para culpar ou para pedir ajuda, que é como se fosse o líder. Quando você tira essa figura num grupo, onde os papéis são importantes, onde há hierarquia de propósito, muita gente não consegue funcionar. Então o que eu quero trazer aqui, por que eu trouxe esse troço todo, é que a gente aos poucos, nós vamos criando modelos novos, e modelos em que o nível de consciência é mais elevado, e isso hoje, nesse mundo pós-digital, é o que vem acontecendo. Você vê muitos sistemas ágeis, esses métodos novos, Sim. é muito mais um controle ou uma relação por papel ou por tarefa ou coisa assim, do que efetivamente você ter um grande cara que é o comandante da situação toda, até porque muita gente não consegue ter conhecimento de tudo. Eu acho que você tem duas situações aí, né? Você tem situações onde o comando-controle ainda é necessário. Sim. Tem uma tarefa para fazer, uma série de ações, negócio que é um problema que pode ser resolvido daquela maneira. É porque a liderança ela só se justifica quando as pessoas têm que cooperar para chegar numa solução para um problema que de outra maneira uma pessoa sozinha não daria conta para resolver. A liderança ela é uma ferramenta, na verdade, ela é algo que a natureza criou para colocar os seres de uma determinada espécie cooperando para atingir o objetivo comum. Pronto, aí você tem que organizar aquilo de alguma maneira.
escapando dessa situação de comando-controle, você vai para mundos que a gente fala VUCA, né? Voláteis, incertos, uncertain em inglês, né? Complexos e ambíguos. Problemas assim, em mundos assim, exigem realmente uma composição de trabalho conjunto diferente, onde a relação comando-controle já não atende ao objetivo básico, que é solucionar aquele problema. Então a gente não pode tirar nunca isso da meta, tem que solucionar algum tipo de problema. No meu pequeno ponto de vista, só existe uma maneira de você alinhar as pessoas de uma equipe, e não é pelo princípio ético, não é pela capacidade emocional ou pelo fato deles serem bonzinhos, é pelo conhecimento. Acabou. O conhecimento é a única coisa, no meu ponto de vista, que equaliza a equipe e tende a colocar todos voltados de alguma maneira para uma solução final, para a resposta a um problema de uma maneira mais concreta e efetiva. Você está falando de uma equalização do conhecimento? É uma melhor distribuição. Aí a gente entra em fatores como aprendizado na vida toda, a gente passa por reinvenção profissional, a gente passa por busca do propósito pessoal, e aí como é que você alinha os seus conhecimentos atrás disso. Mas basicamente uma equipe que trabalha bem é uma equipe onde todo mundo tem um pouco ou muito do conhecimento necessário para fazer aquilo funcionar. Perfeito. Se não houver isso, e se não for possível de ser conectado entre as peças, aí o objetivo final da equipe, que é resolver aquela situação complexa, não resolve. Então, a gente começou falando aqui, né, de liderança nesta era pós-digital. Sim. Falou da questão das organizações, dos modelos de organizações. Então, tínhamos organizações centralizadas, depois elas passaram a ser organizações descentralizadas. Hoje o conceito um pouco do reinventando organizações são organizações distribuídas, né? E aí justamente o papel do líder nesta nova era talvez não seja mais ser líder, e sim, uma palavra que eu gosto muito, que Ana citou no começo, é ser facilitador. E por ser facilitador, ele vai liderar algumas ações, mas sem o perfil daquele guru que a gente estava falando tradicionalmente, né? A gente tem esse conceito, quando fala de líder, vem logo essa imagem, né? Mas eu acredito muito que o líder na área pós-digital, pegando um pouco do gancho do líder consciente, que a gente estuda nos Estados Unidos, o mindful leader e tudo mais, é a pessoa que está mais para servir, ou seja, ela ajuda a setar a visão. Então, até é bom falar de visão, né? O líder consciente, por exemplo, é alguém que tem visão. Visão é algo que a gente vai crescendo, vai criando ao longo da medida que a gente vai crescendo na nossa, vamos dizer, cadeia hierárquica das empresas, né? Quanto mais alto você está na posição hierárquica, mais visão você tem que ter. Perfeito. Menos você tem que fazer. Então, é uma pessoa de visão que vai ajudar as outras pessoas a se levantarem, a performarem melhor, a serem mais quem elas são. Então, geralmente, eu lembro uma frase que eu vi na minha pós-graduação nos Estados Unidos, que falava assim, que esse líder pós-digital, né, o líder servente, o líder que serve, é aquele que define a visão, sai da frente das pessoas, deixa elas trabalharem e no fim diz obrigado. Né? Agradece o cenário. Muito bom. Você fechou com chave de ouro aí, nessa frase. Eu acho que vale uma extensão de episódio disso aí. Bora gravar um outro? Mas antes, nós vamos deixar uma reflexão aqui para os nossos amigos que estão prestigiando. E sobre liderança na era pós-digital, o que você acha quais são as características que um líder deve ter? Fala com a gente. Obrigado, até o próximo episódio.